Você espera a justiça de Deus? Eu convido você a abrir sua Bíblia, que fica lá em Lucas 18, 7 ao 8. Amém? Então, para a nossa reflexão, Lucas 18, 7 e 8. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Então, temos que entender que temos que clamar de dia e de noite. A palavra diz, quando achamos... Então, tipo assim, a palavra diz, né, que temos que clamar de dia e de noite, né? Então, que a gente venha estar à noite, dia, aquelas oportunidades que a gente tiver, vamos clamar a Deus, vamos estar orando, vamos estar na intercessão pelas pessoas, pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos projetos, pelos nossos planos, por tudo aquilo que nos rege, por tudo aquilo que nos rodeia, que automaticamente as pessoas que estão ao nosso redor, as coisas estando bem, nós estamos bem. Então vamos estar clamando, né, de dia e de noite. E ali, quando achamos que Deus não fez, temos que entender que a justiça de Deus é diferente da nossa. Então, às vezes acontece um ocorrido na vida da gente, na vida de alguém, e a gente quer que seja do jeito da gente. Ah, mas fulano matou, tem que morrer. Ah, fulano bateu, tem que apanhar. E não é assim que Deus trabalha, não é dessa maneira que Deus vê. Ele vê de uma maneira totalmente diferente de nós. Então, nós temos que entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, aquilo que ele faz é para o nosso bem. Amém? Uma dica é conhecermos a Cristo, vamos entender um pouquinho de Deus. Então, a Bíblia, aqui a Bíblia, né? A Bíblia que nós lemos, fala muito de Jesus, fala como tudo da vida de Jesus, do começo ao fim, para nós entender um pouquinho de Jesus, aquilo que está marcado na Bíblia, nós entendemos um pouquinho como Jesus ama, como Jesus age, como Jesus fazia. Então, nós temos que tirar isso como lição, nós temos que aprender da vida de Jesus, nós temos que ler para entender um pouquinho Deus, um pouquinho. Amém? Porque a gente nunca vai entender Deus, a gente não tem essa capacidade, nem mental, nem emocional, nem do corpo, nada. E temos que entender que temos que ter certeza que Ele vai sim nos defender. Então, o que nós temos que entender? Que Ele vai nos responder. Às vezes com silêncio é uma resposta, às vezes não é o momento de agir, às vezes não é o momento de nós entender. Sabe o que é o legal? Que às vezes a gente pede algo para Deus e a gente quer uma resposta e Deus não responde, mas às vezes até com esse silêncio Ele está respondendo a nós, sabe? Às vezes você não está maduro ainda o suficiente para receber aquela resposta, e você vai fazer burrada, e você vai fazer alguma coisa errada, e Deus se silencia. E aí quando Ele trabalha na tua vida, Ele te prepara para aquela resposta, aí Ele vai te responder, e você vai ter maturidade e vai entender Ele. Amém? E o melhor para você vai entender para o teu melhor. Porque Deus, Ele continua lá no trono, mas nós precisamos dEle. Nós necessitamos da misericórdia dEle. Amém? Então eu quero estar comentando uma partezinha aqui com vocês. O justo pode ter a certeza que o Altíssimo é atencioso e compassivo e que atenderá a cada uma de suas orações. Assim, aqueles que pertencem a Deus desfrutam da sua justiça e da garantia que nunca serão abandonados por Ele. Manter o espírito em comunhão constante com o Senhor dia e de noite, como diz as Escrituras, é um antídoto contra o desânimo e contra a tristeza. Além disso, é revigorante para não se cansar e buscar da espera pelas respostas divinas. Amém? Então, outro pontinho que eu quero estar comentando, se ele achar a fé na terra. Né? Hoje em dia está tão difícil, a gente começa todo animado, a gente começa com os planos, eu tenho projeto de evangelismo, mini culto, eu gosto de consagrar, aí daqui a pouco a gente desanima, será mais um dia, e as coisas tudo andando tudo errado, e as coisas não acontecendo, e o desânimo. Então, será que ele achará fé na terra? Será? Amém? Então, fica aí com essa palavra, se revigora na palavra, vai na igreja, se
sabe, ali, se reveste das armaduras, busque para você continuar animado, que Ele tem o melhor para nós, Ele é justo, perfeito, maravilhoso. Amém? Deus abençoe.